Todo mundo conhece o BTS dos estádios lotados, dos bilhões, do topo do mundo. Mas hoje a gente vai fazer o caminho inverso. Vamos mergulhar na história antes de tudo isso, na jornada humilde que, no fim das contas, define quem eles são até hoje. Essa frase, nossa, ela praticamente resume tudo, né? O império global do BTS não nasceu no luxo, muito pelo contrário. Foi construído na base da luta, da garra, e é por isso que a gente precisa entender direitinho como tudo isso começou. Bom, e o ponto de partida de tudo isso é, claro, a empresa que os formou, a Big Hit Entertainment. Só que olha, esquece a hype que a gente vê hoje, aquele prédio gigante e tecnológico. A Big Hit do começo era um universo completamente diferente. A realidade era essa aí, ó. Um prédio pequeno, super simples, quase escondido num bairro de Seul. Não tinha nada daquela fachada chamativa de empresa de K-pop, sabe? Era um lugar pequeno, com salas apertadas, onde a grana era tão curta que os poucos funcionários tinham que ser tipo, faz tudo. E essa falta de grana levava a situações assim. Uma única sala principal tinha que dar conta de tudo. Era onde rolavam as reuniões, mas também era onde eles treinavam a dança, onde ensaiavam e, pasmem, onde faziam gravações improvisadas. Era a sala 1001 utilidades. Aquela história, né? A necessidade faz o artista. Mas dentro desse prédio apertado, tinha um lugar que virou quase sagrado. Um espaço icônico, o verdadeiro coração, onde tudo começou a tomar forma. E essa sala lendária que a gente vê em tantos vídeos antigos, as famosas Bangtan Bombs, ela era cheia de defeitos. Pensa num lugar pequeno, apertado, com uma ventilação péssima, espelhos todos gastos e sem isolamento acústico nenhum. Era ali que eles treinavam até não poder mais. Muitas vezes de madrugada, porque era o único horário que sobrava. A perfeição deles nasceu justamente nesse caos. Ok, se o lugar de trabalho já era um desafio e tanto, o que dizer de onde eles moravam? A coisa ficava ainda mais intensa. É aqui que a gente começa a entender como essa convivência, na marra, transformou 7 garotos num só corpo. Pois é, a resposta para essa pergunta revela um lado da história que é francamente chocante. A realidade era essa, um apartamento minúsculo, velho, abafado. Privacidade, essa palavra nem existia no dicionário deles naquela época. Eram 7 garotos, cada um com seus sonhos gigantes, espremidos, dividindo cada centímetro daquele lugar. E na hora de dormir, a cena era essa. Um quarto só para todo mundo, com colchões espalhados pelo chão, alguns beliches improvisados, sabe? E as roupas, os pertences de cada um, tudo empilhado pelos cantos, onde tivesse um espacinho sobrando. Não tinha armário, não tinha organização, era pura sobrevivência. Um banheiro para 7 rapazes. Agora imagina isso com uma agenda de treinos insana, voltando para casa exaustos. A rotina para conseguir tomar um banho devia ser uma loucura. Tudo cronometrado. Muitas vezes o cansaço vencia e eles simplesmente desabavam para dormir, sem nem conseguir encarar a fila. Esse contraste aqui deixa tudo muito claro, né? De um lado, a realidade dura. Colchão no chão, um banheiro para todos, coisas empilhadas. Do outro, o sonho, que nem era luxo, era o básico. Uma cama, um pouco de privacidade, um espaço pessoal. Era um sacrifício diário, constante, por um sonho que parecia muito, muito distante. E para se alimentar? Bom, a lógica era a mesma, sobrevivência. Muita comida barata, muito lamen. Mas o mais forte aqui são as histórias de companheirismo. Tem aquela famosa que o Jin contou, de membros que comiam menos só para garantir que os outros tivessem o suficiente. Eram esses pequenos gestos que mostravam que eles já eram uma família. Mas olha, toda essa dificuldade física, o aperto, a falta de grana, isso era só ponta do iceberg. O que realmente estava acontecendo por baixo da superfície, o impacto emocional dessa vida, foi o que de fato forjou o grupo que a gente conhece hoje. Aquele dormitório não era só um lugar apertado. Ele era um símbolo de tudo que eles estavam sentindo. Era o espelho da falta de dinheiro, da insegurança total sobre o futuro e, principalmente, daquele medo constante, sabe? Aquele medo de que todo aquele sacrifício, todo aquele suor, no final não desse em nada. E aí vem essa frase que diz tudo, dita por eles mesmos. Foi ali, no meio do desconforto, da incerteza, do perrengue, que eles deixaram de ser só 7 garotos num grupo. Foi ali que eles se tornaram uma família de verdade. Então, chegamos ao ponto principal. Por que essa história toda importa tanto?
Agora a gente vai conectar esse passado de luta com o sucesso absurdo que eles têm hoje para entender por que essa origem é, na verdade, a chave de tudo. A comparação aqui é de cair o queixo, olha isso, do prédio escondido para o arranha-céu da Hybe, do quarto apertado com colchão no chão para quartos individuais e espaçosos, daquela sala de prática caindo aos pedaços para instalações de última geração. A mudança é brutal. Mas o mais importante, a base de tudo, o sonhar e chorar juntos, isso não mudou. Isso continua lá. E isso tudo leva a gente para essa reflexão final. O passado deles não foi um empecilho, um problema, foi a fundação. A história do BTS prova que sucesso de verdade não é só sobre o que se conquista, mas sobre o que se supera para chegar lá. Aquele começo difícil não é uma memória para ser esquecida, é a base de concreto sobre a qual o império foi construído. E fica a pergunta, né? O que essa jornada toda pode ensinar pra gente sobre a força que nasce da dificuldade e da união?